Como vão? Estamos de volta para mais um dos nossos tutoriais sobre química computacional. Dessa vez, esse tutorial não vai ser muito baseado em cálculos. Em vez disso, eu decidi fazer mais um vídeo da série de Single Point, mas tratando de um assunto que eu cheguei a falar nos outros vídeos e que eu achei que não elaborei de forma muito eficiente e que valia a pena fazer mais um vídeo especificamente para tratar desse assunto e de repente pode ter ficado alguma dúvida para algumas pessoas. O que eu disse nos vídeos anteriores foi que quando você está fazendo um cálculo, é importante você manter o mesmo nível de teoria que você utilizou em cálculos anteriores. E nesse vídeo eu vou ilustrar para vocês e tentar explicar de uma forma mais elaborada, mais ilustrativa, porque isso é importante quando você está trabalhando com química computacional. Então, basicamente, o que nós vamos ver é por que se deve manter o mesmo nível de teoria quando se está fazendo algum tipo de cálculo de química computacional. Bem, num dos vídeos anteriores o que nós fizemos foi calcular a energia de ionização de um átomo de neônio. Para isso, o que nós fizemos foi, calculamos o single point do neônio neutro e depois calculamos o single point do neônio ionizado com um elétron a menos, ou seja, o neônio com uma carga positiva. Nós aprendemos então que a subtração dessas duas energias dá para a gente exatamente a energia de ionização. E foi nesse ponto que eu comentei sobre manter o mesmo nível de teoria e por que isso era importante. E agora nós vamos visualizar por que isso é desse jeito. Bem, vamos imaginar que nós temos um composto teórico, um composto hipotético. Vamos chamar o nosso composto hipotético de composto X. O composto X ele tem menos 10 kJ de energia potencial. Isso é um dado experimental. Vamos fazer de conta que esse composto X tem os resultados experimentais. E nós sabemos também de uma tabela que o composto X ionizado ele tem uma energia potencial de menos 8 kJ por mol. Isso diz para mim, então, que a energia de ionização do composto X é 2 kJ por mol. Ou seja, se eu adiciono 2 kJ por mol no composto X, eu consigo arrancar um elétron e transformá-lo na forma ionizada composto X+. Eu não coloquei o sinal de mais aqui, mas vocês me perdoam, não é? Então, a gente tem dados experimentais para o composto X. Como químicos computacionais, o que nós fizemos foi, vamos trabalhar com o composto X e nós precisamos fazer estudo, por exemplo, da estrutura eletrônica desse composto para poder ver como as reações se comportam. Então, nós vamos ter que simular o composto X nos nossos cálculos. A primeira coisa que nós fazemos, experimental ali, então nós vamos utilizar o B3LYP para fazer uma simulação do composto X. E aí, quando nós utilizamos o B3LYP para fazer a nossa simulação, nós vemos que o B3LYP diz para o nosso composto X que ele tem uma energia potencial de menos 12 kJ por mol. Vocês reparem que o B3LYP errou o valor experimental. O valor experimental é menos 10 e o B3LYP previu menos 12 kJ por mol. E aí nós fomos calcular também com o B3LYP a energia potencial da forma ionizada do composto X. E o B3LYP disse para mim que a forma ionizada do composto X é de menos 10 kJ por mol de energia potencial. E nós podemos comparar também com a forma ionizada experimental e ver que, de novo, o B3LYP não acertou na mosca com relação à energia dessa estrutura. Ok, isso pode parecer meio desanimador, mas não é. É porque nós comparamos na forma experimental como se calcula a energia de ionização. É esse menos esse que vai dar 2 kJ por mol.
Acontece que, embora o B3-LiP tenha errado a estrutura das moléculas individuais, fazendo o cálculo com a reação, eu obtenho o resultado correto. Então, subtraindo esse menos esse, eu também obtenho 2 kJ por mol. Isso significa que, embora a energia de cada uma dessas espécies não foi encontrada perfeitamente pelo B3-LiP, quando você compara os resultados obtidos internamente só pelo B3-LiP, os resultados são consistentes com os valores experimentais. 2 kJ por mol é a energia de ionização esperada aqui, e o nosso valor experimental diz que a energia de ionização é mesmo 2 kJ por mol. Então, isso é o que nós chamamos de cancelamento de erro. Nós temos aqui um erro de 2 kJ por mol a mais, comparando o experimental, e também temos um erro de 2 kJ a mais, comparando com o dado experimental. Mas o fato é que esses 2 kJ por mol a mais não afetam o resultado final, porque o que eu vou fazer é uma subtração desse por aquele, e no fim das contas o resultado acaba sendo exatamente o resultado da energia de ionização experimental. E é isso que importa para mim quando eu estou lidando com química computacional, que o resultado final seja aquele que eu espero quando comparado com os dados experimentais. Então, se eu utilizasse um terceiro funcional, por exemplo o M06, e calculasse novamente a mesma coisa para o composto X, eu poderia achar, por exemplo, que o M06 prevê menos 15 kJ de energia potencial para o composto X, e para a forma ionizada do composto X, menos 13 kJ por mol. Novamente, o resultado encontrado pelo M06 aqui na nossa simulação, no nosso exemplo totalmente ilustrativo, foi novamente que a energia potencial aqui não é igual ao que era esperado pelo experimental, e o mesmo vale para a forma ionizada. Só que, novamente, embora os resultados experimentais não batam individualmente, internamente os resultados são consistentes, porque subtraindo menos 13 com menos 15, eu vou de novo obter 2 kJ por mol, que é o que o valor experimental diz para mim que é o correto. Então, isso é importante ilustrar. Embora individualmente os resultados não batam com o experimental, internamente o cancelamento de erros de reagentes e produtos faz com que no final o resultado seja o resultado experimental. E é por isso que quando você está trabalhando com o nível de teoria, é importante você manter o que você trabalhou no começo até o final. Se você começou um cálculo com B3-LiP, termine com B3-LiP. Se você começou com M06, termine com M06. Porque o que pode acontecer se você mistura os níveis de teoria? Bom, se eu comecei um cálculo com B3-LiP e terminei com o M06, o que eu vou ter é uma alteração dos resultados e os valores não são mais internamente consistentes. Então agora, se eu calculasse a energia de ionização de um cálculo começando com B3-LiP e terminando com M06, eu não vou obter mais o valor aproximado ao resultado experimental. Por exemplo, menos 13 da forma ionizada com menos 12 da forma não ionizada vai dar para mim que a energia de ionização é de 1 kJ por mol. O que nós sabemos não é correto quando nós comparamos aqui com o nosso dado do composto X tabelado. E a mesma coisa vale para o M06. Eu estou outra vez misturando os níveis de teoria. O M06 previu para mim menos 15, e aí eu fui calcular a forma ionizada utilizando B3-LiP. E o que eu obtive foi um resultado completamente discrepante, de menos 5 kJ para energia de ionização. Nós sabemos que isso está muito longe do resultado experimental esperado. Então isso tudo aconteceu porque eu não me mantive fiel ao nível de teoria que eu tinha utilizado no começo.
os resultados não são mais internamente consistentes, eu não tenho mais o chamado cancelamento de erros. Na verdade, os resultados obtidos passam a ser bastante discrepantes e essa discrepância vai variar bastante dependendo do que você está trabalhando. Então, como resumo da ópera, se você tem uma sequência de reações que você vai precisar analisar, se você sabe como elas devem se comportar, você deve manter o mesmo nível de teoria do início até o final. Se você mantiver o mesmo nível de teoria em todas as etapas do seu trabalho, é possível que você vai obter resultados muito próximos dos resultados experimentais. Isso vai fazer com que seus resultados sejam consistentes, mesmo que individualmente cada um desses resultados não se pareça muito com o experimental. Internamente, quando você fizer as contas, você vai ver que os resultados podem ser muito encorajadores. Entretanto, se você misturar os níveis de teoria, o que acontece é que num certo ponto, aqui, quando eu troquei o nível de teoria, você quebrou essa consistência interna dos seus cálculos. Então você passa a ter resultados que são discrepantes e no final o resultado obtido não vai se parecer com aquele que você estava esperando. Então é isso. Utilize sempre o mesmo nível de teoria para manter a consistência interna dos seus resultados e favorecer o cancelamento de erros em cada etapa do seu trabalho. Se você fizer isso, existe uma grande chance de que você vai obter bons resultados em comparação com se você misturasse níveis de teoria diferentes e acaba bagunçando os resultados do seu cálculo. Ok, então nós terminamos com essa parte, essa explicação ilustrativa de por que manter o mesmo nível de teoria. E na segunda parte desse vídeo, nessa continuação, eu vou mostrar para vocês os efeitos que tem a mudança do nível de teoria, a mudança do funcional, com relação aos resultados que você pode obter nos seus cálculos. Vamos fechar aqui o PowerPoint. Bem, eu preparei uma estrutura, a acetona. Eu calculei o single point para a acetona com 3 níveis de teoria, com 3 funcionais diferentes. Eu utilizei o funcional M06, aqui você está vendo, e utilizei o funcional B3-LIP do Gaussian e também utilizei o funcional PBE, que são os funcionais com os quais eu trabalhei mais atualmente. Não existe nenhum motivo específico para eu ter escolhido esses 3. Você pode comparar com quaisquer funcionais que você quiser e as conclusões vão acabar sendo as mesmas. Essa estrutura da acetona, que vocês estão vendo aqui nas coordenadas x, y, z, foram obtidas através de uma otimização geométrica. Quero dizer, eu desenhei a acetona, eu utilizei o Avogadro para fazer o desenho da minha molécula. Então, vamos desenhar a acetona aqui. Uma otimização geométrica rápida, pronto. Temos a acetona. Depois que eu desenhei essa acetona, eu otimizei a molécula, eu trabalhei com ela para que a geometria fosse mais correta. O resultado dessa minha otimização geométrica são essas coordenadas x, y, z aqui. Bom, você tem que começar com uma estrutura para poder fazer seu cálculo de single point. É isso que nós vamos comparar. 3 single points para funcionais diferentes e ver como cada um deles interpreta isso. Então, essas coordenadas aqui foram obtidas com o nível de teoria B3-LIP e utilizando essas bases aqui, dF2-SVP. Então você já sabe, quem idealizou a estrutura para mim, quem gerou para mim essas coordenadas no espaço foi, deixa eu escrever aqui, B3-LIP com dF2-SVP.
B3LiP com DF2SVP. Esse foi o meu nível de teoria, não se esqueçam. Então, como eu posso dizer, essas coordenadas no espaço aqui são a visão do B3LiP para como a molécula de acetona está geometricamente no espaço. Lembrem disso. Essa é a interpretação do B3LiP. Então, o que eu vou fazer agora é calcular o single point para cada um funcional que eu vou utilizar como teste. Eu vou utilizar o M06, vou utilizar o próprio B3LiP para calcular o single point e também vou utilizar o PBE. Vocês já viram nos vídeos anteriores como esse tipo de cálculo é feito, demora só alguns segundos, e então eu não vou refazer o cálculo aqui com vocês. Em vez disso, vocês podem olhar nos vídeos anteriores se quiserem como se faz um cálculo de single point. Eu vou direto aos resultados. O que o resultado mostra para mim é que o funcional PBE, calculando o single point para a acetona, prevê essa energia potencial da molécula, menos 192,77. E que o M06 prevê menos 192,98. Vamos comparar com o anterior, 192,7, 192,9, quase 193. E o B3LiP prevê para mim 193. Ou seja, os três funcionais obtiveram resultados que são diferentes um do outro. Se vocês quiserem que fique mais fácil de visualizar, vamos colocar aqui os três lado a lado. Esse é o resultado do B3LiP. Esse é o resultado do M06. E, para terminar, o resultado do PBE. Aí. Então, em nenhum dos casos, os funcionais previram o mesmo resultado de energia potencial. Só que a geometria que eu obtive, ela foi prevista pelo B3LiP. Então, esse resultado aqui utilizou o B3LiP em todas as etapas. Lembrem, as coordenadas no espaço foram teorizadas com B3LiP. Isso significa que, mantendo o uso de B3LiP depois, os resultados vão ser internamente consistentes. Então, eu posso apostar algumas das minhas fichas, que não são muitas, na atual situação econômica, né? Eu posso apostar que o B3LiP, que manteve os resultados internamente consistentes, sendo utilizado tanto na geometria quanto nesse cálculo do single point, é o que tem resultados que seriam mais confiáveis em comparação com os outros dois funcionais. Nós podemos, por exemplo, visualizar como a interpretação varia de um funcional para o outro. Vamos olhar a estrutura idealizada pelo B3LiP para acetona. Aqui nós temos a estrutura idealizada pela acetona. Aqui nós temos a estrutura idealizada pelo funcional B3LiP e com o single point calculado pelo B3LiP. E agora nós vamos comparar com a estrutura com single point calculado pelo M06. Então, aqui vamos ver as propriedades atômicas, vamos ver a carga, a distribuição de carga nessa estrutura. O B3LiP prevê que esse carbono da carbonila ele vai ter uma carga ligeiramente negativa. Estão vendo? Menos 0,036.
de carga negativa. E o oxigênio bastante negativo, menos 0,197. Vamos comparar com o que o funcional M06 imaginou, o que o funcional M06 interpretou para essa molécula. Nós vemos aqui o oxigênio com carga de menos 0,268, enquanto que o B3-LIP previa uma carga de só menos 0,197. O M06 também prevê que o carbono da carbonila vai ficar ligeiramente positivo, enquanto que o B3-LIP previa que o carbono da carbonila vai ficar ligeiramente negativo. Vamos ver outra coisa interessante. Essas metilas ligadas aqui à carbonila. O M06 prevê que elas vão ter cargas ligeiramente negativas, enquanto que o B3-LIP prevê cargas ligeiramente positivas. Então, o que nós estamos vendo aqui é que a mesma estrutura, quando calculada com níveis de teoria diferentes, com funcionais diferentes, ela na verdade tem propriedades eletrônicas diferentes. E o mesmo vai acontecer com o funcional PBE. O PBE é um funcional mais antigo e mais simples do que os outros dois que nós vimos, do que o M06 e do que o B3-LIP. E o que ele prevê para a molécula é, de novo, carbonila ligeiramente negativa e o oxigênio bastante negativo. Então, é isso. O que nós estamos vendo é que, mesmo que a estrutura seja a mesma, dependendo do nível de teoria que você utilizar, seja lá para que for, para calcular um single point, você vai, de fato, obter resultados diferentes. Mesmo sendo um cálculo tão básico quanto um single point, onde as coordenadas espaciais da molécula não foram alteradas, ou seja, a geometria da molécula é a mesma em todos esses casos. A geometria da molécula se manteve a mesma em todos os casos. Pronto. A geometria da molécula se manteve a mesma em todos os casos, mas em todos os casos a distribuição eletrônica prevista é diferente, só porque eu mudei o funcional utilizado para o meu cálculo de single point. Se nós sabemos que isso acontece até para um cálculo de single point, imagine para alguma coisa um pouco mais complexa, como uma otimização geométrica. Então, só para finalizar, nós vamos comparar agora a mesma estrutura da acetona com uma otimização geométrica, ou seja, os 3 níveis de teoria tentando reposicionar os átomos no espaço da forma mais eficiente para ver o que é que cada um deles vai obter. Essa é a estrutura otimizada pelo B3-LIP. A gente tem aqui todas as etapas utilizadas durante a otimização. Inclusive, nesse software, você pode até fazer uma animação das etapas de otimização. Não vai dar para ver os átomos se mexendo muito, porque realmente a convergência da geometria foi bem rápida. Mas o que importa para a gente são os resultados finais. E o que importa é eu dizer para vocês que essa geometria aqui é a que o B3-LIP previa. Vamos comparar com a geometria prevista pelo M06. Essa é a geometria prevista pelo funcional M06. E essa é a geometria prevista pelo funcional B3-LIP. A princípio, visualmente, não dá para ver grandes diferenças. Na verdade, é muito difícil mesmo comparar essas coordenadas visualmente. Para isso, nós vamos utilizar uma ferramenta, o comparador de estruturas, e pegar esse RMSD.
RMSD é uma sigla para Root Mean Square Deviation, que vai comparar para mim as posições dos átomos de uma estrutura com as posições dos átomos de outra estrutura e me dá um valor que vai me dizer o quanto eles são diferentes entre si. Comparando a outra estrutura com essa, esse é o valor do RMSD. Ele diz para mim que o valor é 0.022, 0.023, praticamente. O que isso está dizendo para mim é que aproximadamente 2% dos átomos na estrutura estão diferentes em comparação com a outra. O RMSD me diz justamente isso. Comparando duas estruturas, duas coordenadas moleculares, duas coordenadas XYZ de duas moléculas que parecem iguais, ele consegue me dizer quanto foi a diferenciação do posicionamento espacial dos átomos de uma comparados com a outra. Então, o RMSD está dizendo para mim que, embora as duas estruturas sejam acetona, o simples fato de que uma é a interpretação da geometria do M06 e no outro é a interpretação da geometria do B3LiP, que eles não chegaram à mesma conclusão. Na verdade, os funcionais discordaram em 2%. Isso diz para mim que mesmo quando eu estou trabalhando com a mesma estrutura, dependendo do funcional que eu utilizo, posso obter resultados que são bastante diferentes entre si. Vocês provavelmente querem ver a diferença com o PBE também. Então nós vamos ver, só para fazer uma comparação rápida. Agora comparando o B3LiP não, abri o PBE duas vezes. Agora comparando o B3LiP com o PBE, que já está aberto ali. Vou de novo na ferramenta RMSD. Nesse caso, a diferença foi de cerca de 1% entre o PBE e o B3LiP. Então, de novo, o posicionamento dos átomos parece o mesmo, mas fazendo uma análise mais profunda a gente vê que não foi. Por isso, quando você utiliza níveis de teoria diferentes, você começa a entender por que os resultados são diferentes. É porque cada nível de teoria interpreta a configuração eletrônica e as estruturas de uma forma que é peculiar a ele, da forma com que esse nível de teoria consegue lidar com o sistema. Então, é isso. Você tem a mesma estrutura, com resultados diferentes, todas as vezes que você fizer alguma modificação no seu nível de teoria. E lembrem-se, é importante que pelo menos você mantenha a consistência interna dos seus cálculos. Por isso, se você começou a fazer um cálculo com o B3LiP, termine com o B3LiP o tempo todo. Se você começou com o M06, termine com o M06 e daí por diante. E nós ficamos por aqui. Esse era um vídeo que eu precisava mesmo fazer para lidar com esse problema de uma forma um pouco mais profissional, em vez de só falar para vocês que tem que manter o mesmo nível de teoria. Agora vocês já sabem por quê e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.